Primeiramente, nós vamos estudar a matéria de hermenêutica. E vocês vão perceber que eu fiz a grade para que as matérias elas casassem entre elas. E por que isso é interessante? Já lá no ensino médio, a gente sempre discutia essa questão. Os alunos eles entram na sala de aula, aí um tem matéria, a primeira aula é geografia, só para exemplificar, segunda aula é física, terceira aula filosofia, a quarta aula é português e a quinta aula, de repente, aí é história. Cada matéria que o professor dá não tem conexão nenhuma com a outra matéria. Então, primeira aula fala de geografia, a segunda fala de matemática, a terceira de filosofia, a quarta de química, e vira aquele bolo, e cada professor dá a sua matéria e não tem o que a gente chama a interdisciplinaridade, né? Uma matéria que envolve o assunto da outra. Então, o aluno automaticamente ele faz aquela conexão. Então, a grade que eu montei foi pensando exatamente nisso aí. Dificilmente você vai ver um seminário começando com a matéria de hermenêutica bíblica. Mas qual que é a lógica? Qual que é a intenção? Né? Qual que é o nosso livro base? Qual que é a nossa regra de fé e prática? Não é exatamente a Bíblia? Então, nós precisamos entender as regras de interpretação da Bíblia. Porque se nós começarmos a estudar primeiramente qualquer outra matéria, vocês já vão começar sem saber as regras de interpretação. Então, conforme for passando as aulas, vocês vão fazendo a conexão de uma disciplina com a outra. E vocês vão sempre me ouvir dizer, né? Lembra que na aula tal, na disciplina tal, nós falamos isso? Olha ela aparecendo aqui de novo. Então isso faz com que vocês vão construindo conexões, vendo a unidade da Bíblia, e em cada matéria vocês vão acrescentando mais conhecimento, mas não um conhecimento desconectado. Adquirir o conhecimento, mas esse conhecimento que vai casando um com o outro. Tá? Então, primeiramente, para facilitar, você falou hermenêutica, automaticamente você está falando hermenêutica bíblica. E por que hermenêutica bíblica? Por que não só hermenêutica? Porque a hermenêutica ela é uma ciência da interpretação, só que ela não é usada somente para a interpretação bíblica. Nós, por natureza, qualquer pessoa que lê, ele tem que ter consciência que eles têm que fazer uma boa hermenêutica. Então, quando você vai ler qualquer texto, você já está fazendo a hermenêutica. Porque a palavra, depois nós vamos ver o significado dela, a etimologia, a origem da palavra hermenêutica, nós vamos ver o sentido, o que ela significa. Então, qualquer pessoa que vai ler um texto, ele precisa da regra ou das regras de hermenêutica. No nosso caso, nós vamos utilizar a ciência da hermenêutica para interpretação da Bíblia. Você poderia usar a hermenêutica para a interpretação de um texto de literatura, de um texto jurídico. Então, a hermenêutica ela é uma ciência geral. E nós vamos pegar essa hermenêutica, que é a ciência geral, e vamos aplicá-la na área bíblica, na área de teologia. Né? A hermenêutica bíblica. Por que é bom vocês usarem esse linguajar, que é um linguajar mais técnico, né? Porque na área de teologia, vocês vão estudar as matérias de homilética e as matérias de exegese. Então, hermenêutica, homilética e exegese são matérias assim um pouco próximas. E eu, pelo menos, demorei muito tempo para mim conseguir fazer aí a diferenciação certinha de cada uma, né? Levou um tempo. Porque vocês podem confundir hermenêutica com homilética e com exegese, que são parecidas, tá? Então, hermenêutica, ela é a arte, é uma definição básica, tá? Hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. Né? Quando nós nos referimos aí à hermenêutica bíblica. Se for entender a questão da hermenêutica, e aí nós já vamos usar a Bíblia, né? É muito interessante esse texto que eu coloquei aqui, porque a Bíblia, como um livro, tratando ela primeiramente como um livro histórico, precisa de interpretação. E vocês podem ter certeza que quando nós achamos que nós estamos lendo corretamente ou interpretando corretamente, nós passamos às vezes por um texto, lemos eles várias vezes. Você, depois que aprende o que realmente aquele texto ele significa, a pergunta que você faz para você mesmo é: como que eu não enxerguei o que estava aqui nesse texto? Como que eu não enxergava esse detalhe no texto? Então nós pegamos aqui o caso do eunuco, que ele estava lendo o texto de Isaías, né? Isaías 53, que vai falar: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do que o tosquia. Assim ele não abriu a sua boca. Esse texto, ele está se referindo
a Isaías 53. Então, o que aconteceu com o eunuco? O eunuco lia, mas não compreendia. Teve que vir, no caso aqui, Filipe, que já tinha um conhecimento da Escritura, já tinha feito uma boa hermenêutica da Bíblia, e explicou para o eunuco o que aquilo significava. Então vocês vão prestar atenção que o eunuco, assim que ele entendeu as Escrituras, né, então, verso 35, então Filipe abrindo a boca e começando nesta Escritura, que era Isaías 53, lhe anunciou Jesus. Então, o Filipe, o discípulo, ele lê o texto, extrai do texto o sentido. Então ele lê lá Isaías 53 e ele sabe que aquele texto está se referindo a Jesus. Quando o eunuco percebe, né, a beleza que havia naquele texto, o eunuco não quer nem esperar. Ele já chega e diz, né, fala, olha, eu quero me batizar, tem alguma coisa que impede, porque eu não sabia que esse texto que eu estava lendo fazia referência a Jesus. Tá? Então, hermenêutica é isso, é você interpretar a Bíblia, só que você interpreta a Bíblia e deixa ela dizer para você. Tá? Eu vou usar um termo aqui, se bem que essa aula está bem distante, é só no bacharel que a gente trabalha com essa disciplina, que é exegese. Tá? E a gente costuma usar a seguinte expressão, ó, exegese é extrair do texto. Exegese é você colocar o seu pensamento no texto. Então, o que nós vamos começar a aprender? É deixar a Bíblia falar. Não nós queremos colocar o nosso pensamento, a nossa visão, o nosso achismo em cima da Bíblia. Então você vai olhar para o texto e você vai extrair o sentido do texto. E para que isso aconteça, a hermenêutica, ela vai te dar o quê? Umas ferramentas. Tá? Então, a hermenêutica, ela vai te dar, de alguma forma, maneiras de te conduzir para que você, ao ler a Bíblia, você consiga extrair o significado dela. Porque assim, é comum nós lermos a Bíblia com a nossa visão de mundo, e não pode ser diferente, né? Isso é natural. Felipe, eu já deixo você falar, tá? Minha mãozinha, só um minutinho. Deixa eu só concluir o raciocínio. É comum nós, ao lermos um texto, nós colocarmos o que nós pensamos, o que nós já sabemos, a nossa visão de mundo, a nossa cultura, tudo aquilo que está dentro de nós, nós projetamos para o texto. Isso é natural acontecer. Só que nós não podemos deixar que aquilo que nós conhecemos, a nossa cultura, a nossa visão de mundo, seja colocado no texto bíblico. Tem que ser ao contrário. Nós temos que extrair aquilo que está no texto bíblico e ele dizer para nós o que realmente ele quer dizer, né? Tirar o sentido dele e aplicar para os nossos dias. E não nos nossos dias aplicar no texto. Tudo bem? Vai lá, Felipe. Ô, pastor, não, tudo bem, fique em paz. Pastor, é só uma pergunta em respeito disso muitas das vezes nós queremos interpretar o texto do nosso jeito. Um exemplo também que às vezes eu fico analisando é acerca do Salmo 23, que é um salmo que é mundialmente lido aí, né, por todo mundo. Mas só que eu vejo assim que muitas pessoas lêem este salmo, mas eles não entendem por que Davi escreveu. Porque o povo não sabia que no passado Davi cuidava de ovelha também, né? Isso. Então, terminou, Felipe? Sim, professor, só essa dúvida só. Só essa dúvida? Então vamos pegar esse exemplo que você deu e já vamos, assim, extrair o verdadeiro sentido. Eu não vou fazer aqui uma análise do Salmo 23, né? Eu só vou pegar o primeiro versículo para nós entendermos. É muito comum qualquer pessoa que lê o Salmo 23 e lá diz, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos dar um exemplo para aclarar o que a Carol falou. Quando a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, na verdade, o que ele quer dizer é, se eu tenho Deus na minha vida, eu não tenho falta de mais nada, porque ele é o suficiente na minha vida. Mas a interpretação que as pessoas fazem é, Deus sendo meu pastor, não vai faltar o dinheiro, não vai faltar a comida, não vai faltar o alimento. E não é isso que o texto quer dizer. O texto está falando, Deus, ele é o suficiente para mim. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo, né? É o contrário, eu não preciso de mais nada. Vamos exemplificar para ficar melhor ainda. Mateus, está ouvindo bem aí? Perfeito, Sr. João. Perfeito? Então vamos lá, Mateus. Vou fazer uma pergunta para você, mas a pergunta vai ser guiada, né? Eu vou perguntando e vou te ajudando aí a seguir. Muito bem. O que o Mateus ele precisa para caminhar? O essencial. Mateus precisa dos pés, não é isso, Mateus? Sim. Então vamos lá. Se o essencial para o Mateus é os pés, ele pode dizer, eu tenho o suficiente. Aí eu pergunto, Mateus, você precisa de meia para caminhar? Não necessariamente. Não necessariamente. Você precisa de um tênis para caminhar? Não. Você precisa de um carro para caminhar? Não. De uma bicicleta? Também não. E assim sucessivamente. Então, o que o salmista Davi está querendo dizer, né? E é claro, se referindo a Deus, eu tenho os pés. Os pés é o suficiente para mim.
Eu só preciso dos pés para andar. E se eu tenho os pés para andar, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de meia. Não, por isso que Mateus falou, não necessariamente. Eu não preciso de meia, eu não preciso de tênis, eu não preciso de carro, eu não preciso de bicicleta, eu não preciso de moto, porque eu tenho o que é essencial. Agora, se inverter a lógica, nós demos um sapato para o Mateus, demos uma meia para o Mateus, demos uma bicicleta, um carro, mas ele não tiver os pés, do que vai adiantar? Vai adiantar alguma coisa? De nada. Não vai adiantar de nada. Então, quando Davi diz isso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Davi está querendo dizer o seguinte, eu já tenho tudo. Ele é o suficiente para mim. E se ele é o suficiente para mim, todas as outras coisas são secundárias. Eu não sinto falta de mais nada. Pode me faltar o tênis que eu consigo andar. Pode me faltar a meia que eu consigo andar. Se eu não tiver o carro, eu consigo andar. Se eu não tiver a bicicleta, eu consigo andar. O que Davi estava dizendo é exatamente isso. Se eu tenho Deus, mas eu não tiver a comida, ele é o suficiente para mim. Porque eu sei que ele vai prover. Se eu tenho Deus, mas a enfermidade vier sobre mim, Deus continua sendo a minha prioridade. Deus é o essencial para mim. Tudo bem? Eu vou falar aqui a primeira frase e já vou abrir um parênteses. Lembre-se que o processo hermenêutico é complexo e nenhuma técnica é perfeita. Então pegue essa ideia aqui de que o processo hermenêutico é complexo. Aí alguém vai poder perguntar, ou alguém pode, né, perguntar para mim o seguinte. Falar, tudo bem, mas se para mim entender a Bíblia eu preciso de regras de hermenêutica, como que uma pessoa, podemos dizer assim, que não tem muito estudo, né, ou mesmo analfabeta ou analfabeto, ele vai poder entender, se ele não sabe nem ler direito. Quando nós falamos aqui, por isso que vocês estão estudando, nós não estamos falando de uma interpretação básica. Nós não estamos falando aqui daquela interpretação que a pessoa lê e ele entende primariamente aquele sentido ali, aquele sentido que vem para ele. Então vamos lá. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse verso, por si só, ele é autoexplicativo. Você não precisa, assim, no primeiro momento, superficialmente, você não precisa das regras de hermenêutica para ter aquele conhecimento de bate-pronto. Qualquer pessoa que lê João 14,6, ele vai saber que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. E que ninguém, e quando ele fala ninguém, é ninguém mesmo, vai ou chega até a Deus se não for por ele. Esses sentidos básicos, você não precisa das regras de hermenêutica. Porque senão você, vamos dizer assim a expressão, né? Você primeiramente para se converter, você primeiro precisava estudar as regras de hermenêutica para depois entender o que a Bíblia está querendo dizer. Então, a nossa matéria, a nossa disciplina de hermenêutica, ela não, por isso que aqui está dizendo um processo, eu coloquei aqui um processo complexo. Porque no primeiro momento você entendeu. Agora, quando você vai aprofundar o entendimento do texto ou do verso, aí sim você precisa das regras de hermenêutica. Tudo bem aí? Deu para entender a diferença? Por que nós estamos estudando a matéria de hermenêutica? Para a gente, ou para nós, né, aprofundarmos o nosso conhecimento nos textos bíblicos. Então, vocês não vão ficar na superficialidade do texto bíblico. Tá? Vocês vão aprofundar no sentido maior. Tá? Então, olha a diferença de quem faz, isso aqui é um texto simples, tá? De quem faz a hermenêutica e de quem simplesmente lê o texto. Tá aqui, olha. João 14,6. Todo mundo da escola dominical conhece esse texto, né? Desde criancinha, quem é cristão desde criancinha, conhece esse texto. O que Jesus está dizendo aqui? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Alguém poderia explicar para mim esse verso? O que quer dizer aqui? É o verso mais simples que tem na Bíblia. Pastor, eu entendo que Jesus ele é o único caminho para o céu, né? Igual a gente vê em Atos 4,32, que Pedro diz que nenhuma outra salvação, que nenhum outro nome é dado entre os homens debaixo do céu. Se eu não me engano, Atos 4,32. Não é 32, acho que é Atos 4,12. Mas não, tudo bem. Mas continua. Alguém mais aí, Carol? Em temas de verdade, acho que é 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? É isso. Tudo bem? Então, olha o que nós olhamos aqui para o texto e nós vemos. A ideia de que Jesus é a gente só pode chegar até Jesus, ou melhor, até a Deus, através de Jesus, aceitando Jesus. Não é isso? Não é isso que ele está dizendo aqui? Basicamente. Exato, o que o texto está querendo dizer é que existe, que Jesus concentra nele, né? É a única verdade, é a única vida, e não existe caminhos adicionais fora dele que levem a Deus, entendeu? É a única coisa que liga o homem a Deus. Perfeito. Aí entra, né, o que o Felipe diz lá, se eu não me engano é Atos 4,12, posso até também estar falhando a memória, e que em nenhum outro nome é dado pela qual importa que nós sejamos salvos. Tudo bem? É isso? Bom,
Esses dias atrás, eu e a Carol estava falando sobre Provérbios. Provérbios também é bem direto nesse sentido de mostrar que a nossa salvação é o único caminho, né? Eu estava notado. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Exatamente. Isso, deu uma cortadinha no finalzinho aí, Mateus. Mas vocês veem que toda a Bíblia, ela vai levar até Jesus. Todos os textos bíblicos apontam para a pessoa de Jesus. Isso a gente vai aprender muito no decorrer. Mas, e se eu falasse para vocês, talvez aí o Mateus vai ter um pouquinho mais de dificuldade de entender um pouquinho do nosso linguajar, porque o Mateus é novo convertido, viu, irmãos? Né? E o Mateus, ele a expressão que nós usamos aqui no meio cristão, no meio evangélico, o Mateus é um bebezinho espiritual que está engatilhando, né? E a gente já chamou aí para estudar a matéria de hermenêutica, né? Então, é um bebê que a gente não está dando gagal para ele, a gente está dando logo feijoada para ele, tá? Então, é um menino que vai crescer espiritualmente aí robusto. Quem está tentando falar aí está cortando. Eu tava no fone, eu falei, isso aí tem uns 4 meses, talvez. Um pouco menos de 4 meses. Mas graças a Deus que o Mateus, a gente está, de certa forma, estruturando, né? Mateus fazendo o curso aqui, ele vai ser uma pessoa bem estruturado na palavra. Ele está estudando a Bíblia como ela deveria ser estudada, né? Por partes, por conexões. Ainda que as questões básicas para nós, que nós vamos falar aqui, mas o Mateus tem assim, uma inteligência, a pessoa que estuda, então ele capta com facilidade. Então vamos lá. Em João 14,6, está falando, na perspectiva aí que vocês colocaram, na visão de vocês, que Jesus está falando aqui que ele é o caminho, a verdade e a vida, que não há outra pessoa além dele, intermediário. Mas e se eu falar para vocês o seguinte, que Jesus está falando aqui do arrebatamento da igreja? Vocês acreditariam ou não? Nossa, pastor, eu sou bem sincero. Eu não lembro para esse lado assim como arrebatamento, não. Você nunca viu, né? Quantas vezes você já leu esse texto? Pastor, tipo assim, eu já li, que nem no caso, eu até acreditei no primeiro versículo, no caso, assim, casa de meu pai, a gente até pode querer levar a morada no céu, mas o versículo 6, das pessoas que eu vi pregando, até mesmo nunca sentiram arrebatamento, não. Pois esse eu verso... acredito que pode ser por conta do contexto, né? Eu acho que uma das regras da hermenêutica, eu não queria me adiantar, e isso que me salva muitas vezes, porque às vezes eu leio um texto do lado, e aí eu faço uma interpretação, quando eu vou ver o contexto, eu falo, nossa, não é nada do que eu imaginava, ele está falando de outra coisa. Pelo contexto, olhando ele assim destacado, não entenderia que é uma referência ao Apocalipse, né? À volta de Jesus. Mas por conta, como o Felipe falou, e aí eu me atentei, que o segundo versículo do capítulo já fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Então ele está iniciando um discurso sobre o céu. Então tem uma grande chance desse texto falar. Mas é uma coisa que eu estou descobrindo exatamente hoje, porque para mim é um texto muito mais evangelístico. Exatamente. É um texto... É certo eu falar muito apocalíptico? Não, assim, se você... Não pode, porque a questão do arrebatamento está dentro da questão apocalíptica, né? Você pode falar, você pode até falar, e se eu falasse para vocês que aqui é um verso apocalíptico, né? A pessoa fala, misericórdia, aí até o termo apocalíptico ficaria mais forte, por isso que eu usei o termo arrebatamento, tá? Então, vamos lá, a Carol, é isso que vocês, e é claro, todos deveriam aprender. O que é muito comum. A Carol citou o texto, né, dentro do contexto, e nós vamos aprender, né? O contexto imediato, nós vamos aprender o contexto remoto, nós vamos aprender tudo isso aí. Então, eu só iniciei lá e peguei um texto bem básico para vocês verem o que acontece conosco quando nós só lemos a Bíblia, sem fazer uma hermenêutica, tá? Então, voltem no capítulo 13. Então, a primeira regra da hermenêutica, que eu vou aplicar, a primeira regra não, uma das regras que eu vou aplicar aqui, a Carol já citou, que é você ler o verso dentro do seu contexto, tá? E qual que é, muitas das vezes, a mania que nós temos? De simplesmente fazer o recorte do verso sem olhar o contexto dele, sem entender o que esse contexto quer dizer para nós. Então, para que nós cheguemos aqui em João 14,6, vamos pegar o capítulo anterior. Vamos ver o que Jesus estava falando lá, e depois nós vamos fazendo a sequência até chegar aqui. E conforme a gente for acompanhando, vocês vão acompanhando aí na Bíblia, pode olhar na tela também, não tem problema. Só que eu quero, quando eu perguntar, vocês falarem que concorda ou discorda. Tudo bem? Porque eu não quero induzir vocês a pensar o que eu quero. Eu quero que a Bíblia fale por ela mesma, porque essa é a regra. Tudo bem? Então volte aí no capítulo 13. Então eu vou passando aqui e vocês só vão acompanhando, nós não vamos ler todo o verso, mas eu só vou pontuando e vocês vão aí acompanhando o texto. Fluentemente. Deixa o texto falar da forma mais simples que nós possamos olhar para o texto e ver ele falando para nós. Então vamos lá. João 13 primeiro vai falar que Jesus estava próximo de morrer. Tá? Só vão acompanhando aí. Se você falar, pastor, o Dilon, seja lá o que vocês quiserem aí me chamar, você vai falar, não concordo, porque eu não estou enxergando isso aqui no texto. Tudo bem? Então vamos lá, estou deixando o texto. Então, Jesus acabou a ceia aí no verso 2. Então, Jesus estava ali ceando, né? A passagem da ceia. O verso de número 6 aí vai dizer que Simão aproxima de Jesus.
Quando Jesus foi lavar os pés dele, Pedro não quis aceitar no primeiro momento. Aí Jesus falou para ele, falou, o que eu faço vocês não vão saber agora. Preste atenção, o que eu faço vocês não saberão agora, mas vocês saberão depois. Então Jesus está jogando coisas para o futuro que naquele momento eles não iam entender. Tudo bem aí? Ok, pastor. Sim, então, Isso, eu quero que vocês acompanhem. Então vamos lá. Aí Jesus continua dizendo, né? Eu só vou pulando, vocês só vão acompanhando. O verso 11 aí, Jesus sabe quem vai traí-lo, né? Jesus fala, nem todos vocês estão limpos. O verso 12, depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entenderam o que vos tenho feito? Ou seja, né? O lava-pés aqui, como eu estou lavando os pés de vocês, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Aí Jesus continua, vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, verso 14, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também devem lavar os pés uns dos outros, no sentido de humildade, né? Porque eu vos dei exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Saber essas coisas, verso 15, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ele continua dizendo sobre Judas, desde agora, verso 19, desde agora eu estou falando que alguém vai me trair, tá? Eu estou falando agora, para quando acontecer, vocês vão acreditar que eu sou aquele que conheço, eu sou, tá? Verso 21, vai dizer, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Tudo bem até aqui, ele continua, né, falando que alguém vai trair, está falando aqui da crucificação dele, continua, aí vocês podem, né, pulando, porque o contexto vai estar falando de Judas, a gente só está deixando a Bíblia falar, verso 31, tendo ele, pois, saído, Judas saiu, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. 13 e 31. Verso 33, a partir de agora, a gente começa já a entrar no que Jesus vai continuar falando lá no capítulo 14, no capítulo seguinte. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos tenho dito também agora. Então Jesus está falando que vai para um lugar que ninguém, naquele momento, pode ir. Tudo bem? Concordam? Sim, tudo bem. Pastor, aqui já está dando um pouco mais de compreensão já. Isso tudo bem? Eu não estou fazendo nada, só estou lendo com vocês e deixando a Bíblia falar. Aí vai falar, né? Questão do amor, que nós devemos amar uns aos outros. Verso 36. Disse-lhe Pedro, Senhor, para onde vais? Pedro ficou com aquela pergunta que Jesus tinha feito nos versos anteriores. Falou, mas para onde eu vou? Vós não podeis ir? Pedro ficou com aquele questionamento, Jesus continuou falando e Pedro vem agora e interrompe ele. E fala, né, o verso 36, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes. Agora, seguir-me, mas depois me seguirás. Continua. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Aí Jesus responde para Pedro, tu darás a tua vida por mim, seu atribulado. Na verdade, te digo que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Então, como que termina esse capítulo? Eu quero que vocês façam uma síntese rápida para mim. Pastor, tipo assim, em respeito da dúvida dos discípulos para qual lugar que Jesus estava indo, né? Eles não estavam compreendendo, pelo que eu entendi aqui. Isso, perfeito. Então o texto termina, Jesus falando que vai para um lugar e que eles não poderiam ir. Vamos agora, verso 14. Que é a continuação, nós só estamos indo na continuação do texto. Tudo bem? Jesus aqui só continua. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Onde é a casa de Deus? Que lugar é esse que Jesus está falando? A casa de meu pai. Pastor, eu creio que é no céu, né? Céu. É só o Felipe aí? Eu ia falar, tô no céu. Tudo bem? Irmã, tá acompanhando aí, irmã? Rose? Tudo certo. Tô no céu, né? Do céu. Tudo bem? Então, pegamos o 13, lemos ali o contexto, sem forçar nada, deixar a Bíblia falar por ela mesma, tá? Então Jesus continua. Ele vai falar, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Agora eu quero, aqui começa a questão do arrebatamento da igreja. Tudo bem? Jesus, agora para nós, Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, ou seja, ele foi assunto ao céu. Vamos usar a expressão, Jesus lá no céu está preparando morada para nós? Sim ou não? Sim. Sim. Tudo bem aí? Tudo, pastor. Isso. Então vamos lá. E se eu vos preparar lugar, olha aqui, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando que Jesus vai voltar? Não sabemos, né? Sabemos. Sim, mas na ideia, né? Não é no arrebatamento, a pergunta não foi bem feita, né? Jesus vai voltar, correto? Quando que ele vai voltar?
no arrebatamento Arrebatamento. da igreja. Então, ele foi, preparou o lugar, e aqui no verso 3 ele está dizendo, ó, eu vou preparar lugar para vocês, e eu vou vir outra vez. Então, ele diz, ó, estou aqui, vou morrer por vocês, está implícito aí, né? Vou morrer por vocês, mas eu vou voltar outra vez, e eu vou levar vocês, os meus discípulos, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Até aqui, vocês concordam com o arrebatamento da igreja, sim ou não? Ele está falando é um discurso, né? Na verdade não é um discurso, é um diálogo sobre as futuras coisas, né? Ele está explicando como os últimos dias vão acontecer. Ótimo. Então vamos lá. Jesus, agora, ele começa a dizer o seguinte, ó. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Agora é a pergunta-chave. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? A pergunta que Tomé faz para Jesus, e aqui é que é a beleza do contexto e do texto, é o seguinte. Falou, Senhor, eu não sei para onde você vai. E eu não sei, se eu não sei para onde você vai, como que eu posso saber o caminho? Mas Jesus, nos versos anteriores, do 1 até o 5 aqui, explicou para eles. Falou, olha, eu vou preparar lugar. Na casa do meu pai há muita morada. Então Jesus estava falando do céu e Tomé não estava conseguindo entender que lugar era esse que Jesus estava falando. Por mais claro que fosse para eles, mas eles tinham uma dificuldade, porque eles criam no Messias terreno. Eles não criam no Messias celestial. Né? Ou seja, eles achavam que o Messias ia ficar aqui na terra, implantar o reino aqui na terra. Por isso que Tomé teve essa dúvida. Mas nos versos antecedentes aqui ao 5, Jesus explicou de forma bem explícita. Eu vou para a casa do meu pai, no céu, e eu vou preparar o caminho. E depois eu vou vir outra vez e vou levar vocês para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. É como se Jesus quisesse dizer, rapaz, eu estou falando que eu vou para o céu e eu vou voltar. E aí Tomé ficou preocupado, é como se Tomé falou, agora que me confundiu mesmo, agora lascou tudo. Porque se eu não sei para onde ele vai, como que eu posso saber o caminho? Aí Jesus acalmou a alma de Filipe e de todos os outros discípulos no verso de número 6. Jesus disse o seguinte, falou Tomé, não precisa se preocupar agora para onde eu vou e qual que é o caminho. Porque quando eu voltar, aqui está implícito, para buscar vocês, que vai acontecer no arrebatamento da igreja, vocês vão encontrar comigo ali nos ares. Vocês não precisam se preocupar como que vocês chegarão dos ares, aonde eu arrebatarei vocês, dos ares até chegar ao céu, na casa de meu pai, não precisa ficar preocupado para onde eu vou e qual é o caminho para chegar até o pai. Aí Jesus responde para eles, sabe por que vocês não precisam ficar preocupados? Porque eu sou o caminho que vai conduzir vocês do céu, no arrebatamento da igreja, que vai pegar vocês nas nuvens e vai conduzir até o céu. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, nós estivéssemos no meio da mata amazônica e alguém chegasse lá para nós estivéssemos perdidos, e alguém chegasse para nós e dissesse o seguinte, falou, ó, eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para o centro da cidade. Vocês estão perdidos nessa mata, mas eu vou levar vocês lá para a cidade. Alguém de nós perguntasse para ele, mas você sabe para onde você está indo? Você conhece o caminho para nos tirar aqui do meio desta mata? Aí a pessoa respondesse para nós o seguinte, não se preocupe, siga aqui o mestre, só me siga, porque eu sei o caminho certinho para tirar vocês dessa perdição que vocês estão aqui. Eu vou conduzir vocês para o caminho certo e vou levar vocês até a cidade grande. Tem uma dúvida. Esse Tomé é o Tomé que... Duvidou? Isso. É ele mesmo. E Ok, depois? só dúvida. Eu tô vendo um traço da personalidade dele, porque a maioria dos textos que eu tenho contato com esse Tomé é ele duvidando das coisas. E é impressionante porque ele era um dos 12. Exatamente. Ele Ele era um convivia com Cristo encarnado e ainda não entendia nada, ainda não cria nada, né? Ele era um perdido. Falou, todo mundo, os 11 entender, porque só ele que perguntou, né? Jesus falando, eu vou pro céu, na casa do meu pai, vou preparar lugar para vocês, na morada do Pai Celestial. E ele sabia onde era a morada de Deus, é claro. Era uma mensagem que Jesus não tinha pregado a primeira vez ali, né? Era uma mensagem que ele estava pregando sempre. Então, é até uma lição de humildade, às vezes, da nossa postura em relação à Bíblia, né? E você lê 2 textos e acha que entendeu toda a mensagem do Evangelho. Imagina um discípulo que ouvia Jesus, o verbo encarnado, falando dele mesmo, e ele ainda não entendia. Chegou no final, perto da crucificação, e ele ainda não tinha entendido a mensagem completa do Evangelho, a ponto de Jesus ter que explicar para ele. E esse texto agora foi ainda mais bonito com essa explicação, porque é como se Jesus tivesse... eu não sei para onde você vai, como que eu vou saber o caminho, né? Quando ele diz que ele é o caminho, não é um conjunto de regras, ele é o que a gente precisa Ele é o único. seguir e ser para chegar até Deus. Então é muito mais maravilhoso o que ele está querendo dizer, né? Que não é um amontoado de regras, de crenças que você segue e você chega até Deus. Não, você precisa estar nele, porque ele é o caminho. Só me siga. Não tem nada além de Jesus ali. Jesus, que leva você até Deus. É muito interessante. Ficou muito mais bonito agora. Mais bonito, né? Felipe. Ô pastor, então, depois dessa linda explicação que o senhor deu para nós, e também deixando mais a nossa mente aberta, e também referente ao que a Carol disse aí,
que Jesus estava querendo mostrar não somente sobre o arrebatamento, mas mostrar para eles que o caminho para o céu era somente Jesus. E isso também já pode ter um pouco de ligação com a carta aos Hebreus 4,16, né? Hebreus 4,16. O 4,15 vai falar que não há pecado nele, que ele é o único sacerdote. O 16, lê aí, que me falha a memória. Acho que ele fala assim, portanto, acheguemos-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça em tempo de necessidade. E outra coisa, pastor, tipo assim, também, na parábola das 10 virgens, também Jesus, no sermão escatológico, ele estava se referindo ao arrebatamento também, não é? Isso, ali tem algumas interpretações, né? Assim, os estudiosos ficam meio divididos. A interpretação padrão, ou assim, a mais comum, na verdade, é essa que você está falando ali, tá? Da parábola das 10 virgens, que ele está se referindo às nécias, né? E às prudentes. Há alguns que não vão concordar, falam que Jesus está se referindo ali a Israel e tal. Mas vamos nos ater ao texto aqui. A pergunta, a Carol já respondeu sem eu perguntar, mas agora eu quero ouvir a irmã Rose. Rose, a senhora acompanhou bem a explicação? Sim. Vamos lá, a senhora, no tempo de fé que a senhora tem, sempre olhava para esse texto e assim, a gente usa esse texto como um texto evangelístico. Não que esteja errado, tá? Não tem problema nenhum você usar esse texto como um texto evangelístico. Pode, claro, e não sai da lógica. Mas é como a Carol falou, quando você faz a interpretação correta do texto, ele fica mais bonito. Então, no primeiro momento, quando eu perguntei para vocês, e se eu dissesse para vocês que esse texto está falando do arrebatamento da igreja? Eu tenho certeza que tem um pontinho de interrogação na cabeça de vocês, e vocês poderiam falar, nossa, eu nunca leria esse verso pensando no arrebatamento da igreja. Mas vocês viram aí que o verso está falando sobre o arrebatamento da igreja. A senhora conseguiu ver isso, irmã Rose, depois da explicação? Sim. Tá ótimo. Eu ficava assim também, né? Porque quando Jesus ele morreu, ele morreu de cruz, né? Ele foi arrebatado. Então, aí, depois da sessão que ele subiu aos altos, né? Ele falou, como acabou aí, os meninos explicaram, né? Ele prometeu aos seus, né? Que ia ficar, que ia preparar a morada, né? Isso. Ia voltar. Ele ia voltar, né? Vai pegar os dedos, né? E é maravilhoso, né? Porque, gente, é mais ou menos como vocês imaginassem assim. Suponha que houvesse essa possibilidade, tá? De nós 5 aqui sermos arrebatados. Naquele grupo, subindo, arrebatamento. E nós chegássemos lá nos ares, e aí quando a gente fosse arrebatado, isso é uma possibilidade, tá? Eu estou conjecturando aqui. Enquanto nós estivéssemos sendo arrebatados, nós conversássemos entre nós. Falamos, rapaz, mas Deus mora numa imensidão tão grande, esse universo é tão gigante, e nós chegássemos ali, víssemos Jesus nas nuvens para conduzir a igreja, né, para as moradas celestiais, e batesse aquele pinguinho de dúvida em nós, e nós falamos entre nós, falamos, poxa vida, será que ele sabe mesmo? Aonde que está o céu? Será que ele sabe nesse universo que dizem, né, que é infinito e tal? Será que ele sabe o caminho certinho para nos levar a Deus? Será que ele não vai se perder com uma igreja desse imenso universo? É como se Jesus respondesse para nós e dissesse o seguinte, gente, não se preocupa, eu sou o caminho. Não é que tem um caminho. Eu não vou levar vocês por um caminho, porque eu mesmo sou o caminho. Então, quando vocês estiverem comigo, vocês estão no caminho. E não há como errar. Por quê? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, e não temam, porque vocês jamais vão morrer perdido aqui nesse imenso universo, porque eu sou a vida. Eu não erro, eu sou o caminho, e vocês não vão perecer porque vocês estão comigo. É isso que Jesus está querendo dizer. Tudo bem? É o único caminho, né? É o único. Agora, se qualquer outra pessoa fosse fazer esse caminho, né? Qualquer outra pessoa que não fosse Jesus, fosse fazer esse caminho, ele se perderia. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho. Eu sou o único que posso conduzir vocês em segurança até chegar ao trono do Pai. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho, só mostrando para vocês um texto bem básico, que a gente lê todos os dias, constantemente, e as pessoas sempre leem esse verso com a ideia evangelística. E a gente vê pelo próprio contexto, olha que a única regra de hermenêutica que nós aplicamos aqui, só foi utilizar o contexto imediato, né? Que é o que? O verso e mais o contexto que a gente chama o antes do texto e o depois do texto, pré-texto e o pós-texto, tá? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, quando nós formos tratar das regras específicas mesmo de hermenêutica. Então, o que aí a gente tem que tomar cuidado, tá? Ó, eu parei aqui, ó. Lembre-se que o processo de hermenêutica é complexo. Então, interpretar a Bíblia, gente, não é para qualquer um. Interpretar a Bíblia deixa eu me ajustar aqui, tem que ter uma técnica, tem que ter uma sequência lógica. Vocês viram, só o fato de vocês terem voltado no pretexto, já fomos lendo, não aplicamos aqui, não fizemos uma análise do grego, não fizemos análise de palavra por palavra, nós só fomos lendo e entendendo o que Jesus estava dizendo até chegar no verso de número 6. Chegamos no verso 6, utilizando o
pré-texto, né, que foi o capítulo 14, nós chegamos lá no verso de número 6 do capítulo 14, e a gente fala, poxa, tá, o texto está claro para nós aqui, tá bom? Então vamos lá. Segunda coisa, se seguirmos a abordagem e a tomarmos como certa, devemos reconhecer suas limitações, ok, e deixar, o que eu falei para você, deixar que o texto fale por... Então vamos lá, então vocês já estão aprendendo aqui a questão da hermenêutica, é deixar que o texto fale por ele mesmo, foi o que nós fizemos. Nós só fomos, né, falar, o texto está falando isso para nós, o texto está falando isso para nós. Em nenhum momento nós chegamos e colocamos o nosso pensamento. Nós deixamos o texto e falando naturalmente conosco. Tem, é claro, alguns textos que são mais complexos, mas você utilizando aí todas as regras de hermenêutica, dá para chegar numa boa compreensão. Como igreja guiada pelo Espírito e pela Bíblia, nós devemos ler a Bíblia, né, com fé. Se não confiarmos na Bíblia como uma fonte divina, e não meramente ética de autoridade, ela perde seu fundamento primário e sua utilidade para nós. Ou seja, se nós olharmos para a Bíblia como um livro qualquer, muita coisa não vai fazer sentido para nós. Porque tem algumas questões na Bíblia que fogem à lógica humana. E fugindo à lógica humana, nós não vamos acreditar. Então, vamos dar um exemplo aqui. A passagem, né, de Jonas, que fala que Jonas foi engolido por uma... a Bíblia não fala baleia, tá? Mas é só para você, por um grande peixe, no primeiro momento. Por um grande peixe. Então, a Bíblia falando que Jonas foi engolido por um grande peixe, muitas pessoas, racionalmente, o cientista analisando o texto bíblico de forma científica, ele vai falar, não, isso é impossível de acontecer, porque qualquer pessoa que é engolido pela baleia, o suco gástrico que tem ali no estômago da baleia, vai corroer ele todinho. Então, a Bíblia não pode ser lida como um livro qualquer. A Bíblia, ela tem que ser lida com fé. Aquilo que nós não entendemos, nós devemos parar um pouco e falar, não é que a Bíblia está errada. Eu é que não estou conseguindo entender o texto. E a Bíblia, ela tem a palavra final. Então vamos dar um exemplo. O livro de Jonas, profeta, vai falar que ele foi engolido por um grande peixe. Sim ou não? É isso que diz a Bíblia? Ele foi engolido por um grande peixe. Sim, tudo bem? Ótimo. Sim. Mas vamos inverter a lógica. Se a Bíblia dissesse para nós claramente, tá? Claramente, e ali o verso está claro, não tem para onde você fugir, que Jonas engoliu a baleia, vocês acreditariam, sim ou não? Dizendo, e Deus foi lá e fez Jonas engolir a baleia, vocês acreditariam? Eu acreditaria, porque a Bíblia diz que Jesus perdoou meus pecados e vai me salvar, se eu consigo, através da graça de Deus ir pro céu, Jonas consegue engolir uma baleia. Então, pra mim, o raciocínio é esse. Às vezes a gente olha essas coisas, esses milagres, e acha que, nossa, que coisa surreal. E pra mim, o maior milagre da vida é os pecados do homem serem redimidos e a gente ir pro céu, sabe? Pra mim, não tem dificuldade nenhuma de acreditar que Jonas engoliu uma baleia e eu vou pro céu, que tem essa promessa. Ótimo. E aí, Felipe? Nossa, e também já tem uma outra coisa importante, que é em respeito quando a víbora ela morde a mão de Paulo também, lembra? Sim. Lá depois a víbora morre, parece, né? Depois ao final, quem morre ele joga, na verdade, ele sacode a víbora, né? E joga ela no fogo, né? Então, nesse caso aí, a víbora morde Paulo, e na verdade quem morre não é Paulo, quem morre é a víbora, né? Então você vê o milagre, né? E ela é venenosa pelo jeito, porque uma pessoa que é ali... Com certeza. Então, o que nós falamos é essa ideia. A Bíblia, ela tem a palavra e ponto final. Tem uma discussão científica, né? Apesar de que tem algumas provas científicas também, que os cientistas não acreditam no dilúvio universal. O cientista fala, não, isso é impossível ter um dilúvio universal por conta disso, por conta daquilo. Mas tem a outra parte de cientistas cristãos, eles falam, não, nós temos até evidências de um dilúvio universal. Tem uma passagem que Eliseu, ele faz um machado flutuar. Os discípulos dele vão tirar a lenha ali na floresta para fazer uma nova casa para os profetas, e quando eles estão lá usando o machado cai dentro da água. E aí eles ficam desesperados, porque o machado não era deles. Naquele período, um machado era muito caro, porque não era fácil como é fácil hoje, né? Nós temos. Então o machado cai dentro da água. E aí eles ficam desesperados. Aí eles chegam para Eliseu e falam, Eliseu, o machado caiu na água, nós estamos perdidos, porque é muito caro. Eu estou parafraseando aqui. Aí Eliseu vai e fala para o machado flutuar. O machado sai da água e volta para eles. Um físico que não tem os olhos abertos para conhecer que a Bíblia é a palavra de Deus, ele vai acreditar num tipo de coisa desse, que o machado flutua? E por que ele não vai acreditar? Porque é exatamente contrário às leis da física. Que o machado, por ser mais pesado, por conta da gravidade, jamais o machado vai flutuar. Mas a Bíblia diz que o machado flutuou. Um médico, ele vai acreditar que um morto ressuscita? Não vai. Mas a Bíblia, ela está cheia de milagres
que pessoas ressuscitaram. Então, a gente não pode ler a Bíblia com os olhos ou com a mente racional. Nós temos que acreditar. Se a Bíblia diz que o machado flutuou, pronto, e acabou. Se a Bíblia diz que alguém ressuscitou, mesmo que isso vá contra as leis da física, contra as leis científicas. Por quê? Nós estamos limitados às leis da física. Agora eu pergunto para vocês, há algum limite para Deus? Não. Outra coisa, pastor, também a mesma coisa é um pescador querer acreditar que Pedro andou sobre as águas. Isso é o quê? Contra as leis da física, né? Se você, assim, naturalmente, pisar na superfície da água, você vai afundar. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele andou sobre as águas. Então, o nosso Deus, ele é o quê? Ele é uma expressão técnica, né? Ele é transcendente. Ele está fora dessas limitações da física, das questões humanas. Para o nosso Deus, não há nada que impeça o agir dele. Mesmo que ele tenha que mudar as próprias leis que ele criou. Por exemplo, Pedro andar sobre as águas. É o que nós chamamos de milagre. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu estou sem reloginho aqui. Alguém aí, que horas são? 9h40, pastor. 10 horas, a gente para, tá? Vamos lá. Esse terceiro ponto aqui é de extrema importância. Então vamos lá. A Bíblia, além dela ser um livro de fé, um livro que trata das questões espirituais, quando nós formos ler, nós devemos ter isso em mente. Que a Bíblia ela é composta de história. Né? A Bíblia ela é composta de pessoas que viveram num período de história, da história, e que essas pessoas tinham uma cultura. Mas, fora essas questões, nós devemos olhar, né, para a Bíblia como um livro de princípios espirituais para guiar o homem em toda verdade e justiça. Preste atenção nisso, que isso aqui, gente, é importantíssimo vocês entenderem para que vocês possam fazer uma boa hermenêutica. Olha aqui, ó. A Bíblia ela é local e universal. Vamos entender o que eu coloquei aqui. A Bíblia ela é local e universal. É necessário diferenciar as doutrinas específicas para Israel das universais que são atemporais. Explico. Quando nós lemos a Bíblia, uma interpretação, e quando nós vamos fazer a aplicação daquilo que nós lemos, nós temos que diferenciar esses dois pontos. Primeiro, aquilo que foi colocado lá para aquelas pessoas daquele período, isso é local. Isso foi para as pessoas daquele período. E tem outras coisas que são o quê? Atemporais. Não importa o tempo, ela é válida para o povo de Israel, ela é válida para o povo antes do povo de Israel, ela foi válida lá para Adão, ela vai ser válida para Paulo, vai ser válida para os cristãos da Idade Média, vai ser válida para nós, vai ser válida para os cristãos no futuro. E se o Senhor, que eu não acredito, né, que ele vai demorar tanto tempo, mas vamos dizer que se a igreja, ou melhor, a humanidade estiver aqui na Terra ainda daqui a 1000 anos, essas mesmas regras que foram válidas para Adão vão ser válidas para essas pessoas daqui a 1000 anos. Tá? Então, olhando para a Bíblia, é por isso que muita gente faz confusão. Você olha para ela, você lê o texto e você separa. Eu tenho que fazer aplicação disso aqui para a minha vida? Isso aqui serve para mim? Ou isso aqui foi dado para aquele povo específico naquele momento específico? Eu vou só explicar um pouco mais e já deixo vocês falarem. Vocês entenderem toda a ideia que está aqui nesse ponto 3. Dizendo de outra forma, né, explicando melhor, as leis sacrificiais, por exemplo, são específicas para Israel. Então, era uma lei local, certo? Mas o mandamento moral, como não matarás, é universal. As leis de Israel são temporais, para aquele tempo, dadas a Israel, né, principalmente leis cerimoniais. Mas, sobretudo, as leis de Israel são temporais, mas, sobretudo, espirituais. Eu explico. As ordenanças sacras ou sagradas têm princípios espirituais para todas as gerações. Exemplo, a lei estabelecia que o sacrifício mais digno deveria ser ofertado a Deus. Qual a lição que podemos aprender com essa ordem? A pergunta que eu fiz, mas é uma pergunta retórica. Eu mesmo respondo. Deus merece o melhor. Então, eu vou agora dar uma geral aqui. E, gente, muita coisa, vocês vão poder ler a Bíblia agora só com esse ponto, tá? E já poder diferenciar aquilo que era local, específico para aquele povo, e aquilo que é universal, que é atemporal. Aquilo que mesmo sendo temporal, mesmo sendo para aquela época, o princípio não muda. É para todas as gerações. A questão de alimentação, né? Apesar que nós temos aí os nossos irmãos adventistas que creem diferente, né? A gente precisaria, se fosse o caso, entrar num debate, se fosse esse momento aqui da gente debater, mas é exatamente nisso que eles fazem a hermenêutica errada da Bíblia. Porque as questões de alimentação, elas são temporais. Foi dado lá para Israel. Então, como o Mateus falou, a questão da cultura, a questão da história, tem muita coisa que foi específico para Israel. Vamos dar aqui um outro exemplo bem claro.
principalmente os homens, está lá em Números, capítulo 15, vai falar que eles tinham que costurar nas borlas, né, que seriam uma espécie das abas das vestes deles, eles tinham que costurar um cordão azul. E esse cordão azul era para que eles lembrassem das leis de Deus. Então, onde eles olhassem, batesse o olho na vestimenta da pessoa, que olhasse para aquele cordão azul, remetia a pessoa a lembrar dos mandamentos de Deus. Fala, estou olhando ali, mas eu tenho que lembrar dos mandamentos de Deus. Então, aquilo ficou para aquele período. Tá? Não é um mandamento que é atemporal. Não é um mandamento que, não importa o tempo, as pessoas têm que cumprir.